Olá, o objetivo desse vídeo é mostrar que a função seno de x é contínua em todo R, isto é, para qualquer número real a, o limite quando x tende a a de seno de x é igual a seno de a. O primeiro passo é mostrar que a função seno de x é contínua em zero, isto é, o limite quando x tende a zero de seno de x é seno de zero, que a gente sabe é zero. E como a gente faz isso? Para fazer isso, a gente vai usar o limite trigonométrico fundamental. A gente já viu que o limite, quando x tende a zero, de seno de x sobre x é igual a 1. O que a gente vai fazer é expressar seno de x em termos da função que aparece no limite trigonométrico fundamental. É fácil, é só escrever assim, olha só. Seno de x é a mesma coisa que seno de x sobre x vezes x. Desde que, é claro, o x seja diferente de zero. É o caso que a gente está interessado, porque o x está tendendo a zero, mas não é zero. Utilizando, portanto, essa identidade, a gente pode calcular facilmente o limite de seno de x quando x tende a zero. Olha só, o limite quando x tende a zero de seno de x é, usando essa fórmula, o limite quando x tende a zero de seno de x sobre x vezes x. E isso é igual, usando a fórmula do produto para limites, ao limite quando x tende a zero de seno de x sobre x vezes o limite quando x tende a zero de x. Ora, mas a gente sabe calcular esses dois limites. O primeiro limite é o limite trigonométrico fundamental, e a gente sabe que dá 1. E o segundo limite é o limite de um polinômio quando x tende a zero, e esse limite é igual ao valor desse polinômio, x, em zero, ou seja, zero. Então vai ficar 1 vezes zero, que dá zero, que é exatamente igual a seno de zero, como a gente já tinha observado. Portanto, a gente acabou de concluir que a função seno de x é contínua em zero. Isso termina a prova do lema. Bem, outro fato auxiliar que a gente vai precisar é que a função cosseno de x é contínua em zero. Isto é, o limite quando x tende a zero de cosseno de x é exatamente igual a cosseno de zero. Isso, é claro, é 1. E como nós verificamos isso? Para isso, a gente vai usar um outro limite trigonométrico que a gente já viu no vídeo anterior. Eu sugiro que você dê uma olhada neste vídeo, que é o seguinte limite. O limite quando x tende a zero de cosseno de x menos 1 sobre x, esse limite é zero. Então eu vou utilizar esse limite, ok? Como a gente vai fazer isso? Eu vou tentar expressar cosseno de x em termos desta função que aparece aqui. E de fato, se eu considerar cosseno de x menos 1 sobre x, se eu multiplicar essa função por x, se eu pegar essa função e multiplicar por x, eu fico com cosseno de x menos 1. E se eu somar 1, eu fico com cosseno de x. Então, tá aí, eu expressei cosseno de x em termos dessa função que aparece nesse limite que eu já sei calcular, multiplicado por uma função bem simples, x, e depois somado com 1. Então, o limite quando x tende a zero de cosseno de x nada mais é
do que o limite dessa expressão aqui quando x tende a zero. Mas isso aqui é o quê? Bem, eu vou usar o que a gente já aprendeu, né? Esse limite aqui é o limite dessa expressão aqui, mais o limite de 1, da função constante igual a 1, que é claro, é 1. Então, eu vou ficar com o seguinte, isso vai ser igual ao limite quando x tende a zero, de cosseno de x menos 1 sobre x, multiplicado por x, mais o limite quando x tende a zero da função constante igual a 1. E é claro, isso é 1. E aí eu posso separar esse primeiro limite que aparece aqui em dois limites, né, usando a regra do produto. Então vai ficar o limite quando x tende a zero de cosseno de x menos 1 sobre x, vezes o limite quando x tende a zero de x, mais o resultado desse limite aqui, que é claro, é 1. Pronto, eu sei calcular todos os limites que aparecem nessa expressão. Esse limite aqui, a gente viu, dá zero. Esse limite aqui dá zero. E esse limite aqui dá 1. Portanto, isso é igual a 1, que é exatamente cosseno de zero, como a gente queria verificar. Agora, vamos fazer o caso geral. Então, vamos pegar um número real, e o nosso objetivo é calcular o limite quando x tende a de seno de x. Bem, para fazer isso, eu vou fazer uma mudança de variáveis neste limite. Então, eu vou chamar x de a, que é uma constante em toda essa demonstração, uma constante fixa, mais h, que vai ser uma variável que obviamente depende de x em termos dessa fórmula aqui. Então, é claro que quando x tende a, a gente tem que o h, que nada mais é do que x menos a, tende a zero. Então, eu vou fazer essa mudança de variáveis aqui nesse limite. Então, esse limite vai ser igual ao limite quando h tende a zero de seno de a mais h. Então, o que eu vou fazer é calcular esse limite. E a vantagem de calcular o limite dessa forma é que aqui aparece seno de a mais h, e a gente pode utilizar uma identidade trigonométrica bem conhecida para expressar isso em termos das funções trigonométricas calculadas em a e em h. De fato, nós sabemos que seno de a mais h é igual a seno de a vezes cosseno de h mais seno de h vezes cosseno de a. Note que seno de a está fixado, cosseno de a está fixado, e o h está tendendo para zero. Mas a gente sabe o que acontece com seno de h quando h vai para zero. A gente já viu isso. A função seno é contínua em zero. E a gente também sabe o que acontece com o cosseno de h quando h tende a zero, porque a gente já viu que a função cosseno é contínua em zero. Então, é muito fácil calcular agora o limite. Então, o limite quando h tende a zero de seno de a mais h é igual ao limite disso quando h vai a zero. Agora, seno de a, não se engane, e cosseno de a são constantes. Então, elas saem para fora do limite. Então, esse limite fica assim. Fica seno de a vezes o limite quando h vai a zero de cosseno de h, mais o cosseno de a sai para fora do limite. Então, vai ficar cosseno de a
vezes o limite quando h tende a zero de seno de h. Tá ok? Isso aqui é o que? Esse limite aqui a gente já viu. Esse limite dá cosseno de zero. E esse limite é 1, é claro. Cosseno de zero é 1. E esse limite aqui a gente também já viu. E vai dar seno de zero, que é zero. Portanto, a gente ficou com o seguinte. A gente ficou com seno de A vezes 1 mais cosseno de A vezes zero. Isso, é claro, é seno de A, como a gente queria demonstrar. É isso aí.